Vamos lá, então. Pessoal, é o seguinte. Hoje, aqui na rua, o pessoal da Enel mandaram um comunicado aí falando que na quinta-feira e na sexta-feira pela manhã não vai ter energia aqui na minha rua. Eles estão mexendo num poste aí que estão trocando ele. Então, dessa forma, eu vou ter que gravar essa aula para que vocês assistam e depois a gente faz a prova, né? Essa aula nossa deveria ser no dia 6, né, na quinta-feira. Só que, como eu disse para vocês, né, não vai ter energia, então não vai ter jeito de dar aula nesse horário aqui, das 7h30, 8h30. Então essa aula é o seguinte, essa aula vocês vão assistir ela no horário da nossa aula do dia 6 ou no horário que vocês preferirem aí, tá? Então eu vou seguir o mesmo conteúdo normalzinho, para que a gente possa cumprir o nosso conteúdo. E aí é o seguinte, dia 13 fica normal a prova, né? A prova vai ser no horário da aula, já está lá. E no dia 20 é a recuperação. Então eu resolvi gravar logo essa aula, passar para vocês, porque senão a gente não tem tempo de dar essa aula depois, perfeito? Então, vamos começar o nosso. Aí, inclusive, eu estava até gravando uma outra aula aqui também para os alunos do primeiro ano, que é da sexta-feira. Eu até gravei essa aula para eles. Vou gravar essa de vocês agora. Então é o seguinte. O assunto dessa aula de hoje, nós vamos falar sobre tronco de cone. Tronco de cone. Oh, tronco de cone não, é tronco de pirâmide, né? Tô errado. Tronco de pirâmide. Beleza? Então vamos entender o que vem a ser isso daqui. Antes de... Deixa eu pegar uma figura aqui. Tronco de pirâmide. Vamos ver se eu acho uma figura legal aqui que eu queira usar. Pode ser essa figura aqui. Essa figura aqui tá boa. Vamos lá. Vamos pensar nessa figura. Se bem que essa figura tá meio ruimzinha. Mas pode ser essa mesmo. Como é que a gente determina o tronco? A primeira coisa é isso. Como é que a gente vai determinar um tronco de uma pirâmide? Esse tronco dessa pirâmide, ele pode ser... Deixa eu ver se é pirâmide triangular, que aí eu já faço todos os casos. Deixa eu ver se eu acho uma boa. Não tô... Essa é boa. Pronto. Essa daqui é a boa. Eu vou até esquecer aquela outra. Gostei mais dessa. Essa dá para vocês enxergarem perfeitamente o que eu quero dizer. Deixa essa aqui. Vamos pegar essa agora. Aqui dá para você entender direitinho o que eu quero que vocês compreendam. Pronto. Primeira coisa. Pensar em um tronco de pirâmide, eu quero que você imagine o seguinte, que essa pirâmide pode ser triangular, de base triangular, de base quadrangular, pentagonal, hexagonal, do jeito que você quiser. Não interessa. A ideia é a mesma, tá? E aí, como é que nós vamos determinar o tronco? Aí é o seguinte. Dado uma pirâmide aqui inicial, essa pirâmide, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um plano alfa,
Então tem esse plano alfa aqui, de tal forma que esse plano ele é paralelo ao plano da base, plano que contém a base. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos seccionar essa pirâmide a um certo local, a uma certa distância desse vértice aqui. Então, você vem cá e secciona ela a uma certa distância. Vou chamar essa distância aqui de, sei lá, de um Dzinho. Seccionou essa distância, o que vai acontecer? Vão ser formadas duas novas figuras tridimensionais. Uma delas vai ser essa nova pirâmide e a outra vai ser o que nós vamos chamar de tronco de pirâmide. Então, feito a secção, nós vamos obter essa nova pirâmide. Então, aqui apareceu uma nova pirâmide e aqui apareceu o que nós vamos chamar de tronco da pirâmide. Ok? Então, nós vamos ter essas outras novas figuras. Tronco da pirâmide. Beleza. O que é importante nessa brincadeira aqui? Primeira coisa, quando você pega essa pirâmide e secciona dessa maneira, essa pirâmide nova que está sendo formada aqui, ela é uma pirâmide que ela é semelhante à pirâmide inicial. Como assim? Que ideia é essa, né? Então, nós vamos obter aqui uma pirâmide que é semelhante à original. A original. Vamos colocar assim. Beleza. Então, você tem uma nova pirâmide menor do que a que você tinha e um novo tronco de pirâmide. A graça disso é que essa pirâmide ela é semelhante a essa primeira. Essa ideia de semelhança, eu quero pensar assim, que se eu estou obtendo sólidos semelhantes, eles respeitam uma certa proporcionalidade. O que isso significa? Respeitar uma certa proporcionalidade. Então, imagine que nós tenhamos essa pirâmide aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou escrever assim: sólidos semelhantes. O que é essa ideia? Para que dois sólidos sejam semelhantes, é necessário que a razão entre os seus segmentos homólogos seja sempre constante. É mais ou menos assim, quando você tem triângulos semelhantes, você consegue falar o porquê dessa semelhança e como é que eles são semelhantes, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa para o sólido. Eles vão respeitar os mesmos ângulos, eles vão respeitar a mesma proporcionalidade. Então, da mesma forma com que um segmento aumenta, o outro também vai aumentar na mesma proporção, porque senão os sólidos ficariam diferentes, tá? Então a ideia sempre vai ser essa. Então, se você pegar uma pirâmide aqui, vamos imaginar uma pirâmide qualquer. Eu vou imaginar, inicialmente, uma pirâmide triangular. Por que eu estou imaginando inicialmente essa pirâmide triangular? Porque é a menor pirâmide que eu posso ter. Uma pirâmide triangular. Feito uma pirâmide triangular, as outras podem ser fazer tudo como decorrência dessa daqui. Basta você separar, por exemplo, uma pirâmide quadrangular é a junção de duas pirâmides triangulares e assim por diante. Tá, essa é uma pirâmide. Suponha que essa pirâmide tenha aqui seja regular, do jeito que você quiser. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou seccionar aqui
de forma paralela à base. Então, estou aqui seccionando de forma paralela à base. Quando eu faço isso, eu vou obter essa nova figura. E aí, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você imagine o seguinte, que essa pirâmide grande, ela vai ser semelhante à pirâmide pequena. E aí nós vamos ter, por exemplo, aqui se eu fizer esse segmento, e ficou ruim aqui, né? Imagine aqui assim, vou fazer um triângulo aqui, tá? Quando eu fizer esse triângulo, suponha esse triângulo aqui. Olha o que vai acontecer com esse triângulo aqui. Nesse triângulo, eu estou pensando nele assim. Aqui 90 graus, aqui 90 graus, tá? Primeira coisa, suponha aqui que esse seja o apótema da base, né? Então esse aqui, eu acho que eu chamei o apótema de Mzinho. Vamos chamar isso aqui de M. E vou chamar isso aqui de M1. Eu vou chamar isso daqui de G1. Então o grandão aqui vai ser G, né? Chamar de G. Eu vou chamar aqui de H1, a altura do pequeno. E aqui de Hzão, que é a altura do grande. Tá? Observe aqui, se você analisar esse triângulo, você vai perceber que esse triângulo grande, chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de E. Por exemplo, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. ADE. Por que eles são semelhantes? Primeiro, eles têm um ângulo de 90 graus e esse outro ângulo aqui, ó, eles são congruentes. Por quê? Porque essas duas bases são paralelas. Se essas bases são paralelas, esses ângulos são correspondentes. Se esses triângulos são semelhantes, existe uma razão de semelhança entre os seus lados. Ou seja, o lado do grandão, a gente pode pegar, por exemplo, o G, vai estar para G1, assim como o H vai estar para H1, assim como o Mzinho, vai estar para M1. Se você pensar no perímetro desse triângulo também dá certo. E isso daqui nós vamos chamar de K. O que é esse K para nós? É uma coisa chamada de constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Ou seja, esse K é o fato mais importante que a gente vai ter, que é a nossa constante de proporcionalidade. Por quê? Nós vamos imaginar assim, vamos supor, se essa constante for 2, eu estou pensando que essa altura está sendo dividida ao meio. Se essa constante for 3, essa altura estaria sendo dividido na terça parte, e assim por diante. Ou seja, tudo vai dobrar ou tudo será dividido por 2, dependendo de qual é a ideia que você mantém. Se é daqui para lá ou a volta, né? Da pequena para grande, dobra. Da grande para pequena, divide por 2. E assim por diante. Então, essa constante de proporcionalidade, ela é muito importante. Beleza? E aí tá bom. Se você fizer a razão entre estes segmentos homólogos, tá me dando a constante. Uma outra coisa interessante que nós vamos ter quando nós temos sólidos semelhantes, além da razão entre segmentos, é a razão entre as áreas homólogas. Como assim a razão entre áreas homólogas, né? Por exemplo, se eu estou dizendo
que esses triângulos são semelhantes, vamos imaginar essa base desse triângulo com essa base desse triângulo, você consegue observar também que os triângulos das bases também são semelhantes e que respeitam a mesma constante de proporcionalidade. Então, quando você fizer a razão de segmentos, você vai chegar na constante. Quando você fizer, deixa eu botar na outra página aqui, a razão entre áreas de figuras semelhantes, vamos colocar assim, a razão entre áreas semelhantes. O que é que nós vamos obter? Por exemplo, naquele caso ali, né, você tem o triângulo, você tem esse triângulo, né, o triângulo da base, por exemplo. Vou colocar de novo aqui, ficou ruim. Você teria esse triângulo da base. E o outro triângulo pequenininho aqui, né? Que é o da base de cima. Se eu estou dizendo que eles são semelhantes, nós vamos imaginar o seguinte. Vamos supor. Se eles são semelhantes, a razão entre os seus segmentos homólogos é constante. Então, por exemplo, vamos calcular, vamos chamar isso aqui de Bzinho e isso daqui de Hzinho. Tá? Se esse triângulo é semelhante, isso daqui vai ser um B1 e aqui vai ser um H1. Mas eu sei que eles são semelhantes. Então, se eu fizer B dividido por B1, B dividido por B1 é a mesma coisa que H dividido por H1, que vai ser a minha constante. Se eu fizer a razão entre as suas áreas, por exemplo, a área do grande sobre a área do pequeno, quem seria a área do grande? A área do grande é a base vezes a altura, vou colocar assim, base vezes a altura dividido por 2. Quem seria a área do pequeno? Seria a base do pequeno, a altura do pequeno dividido por 2. Você simplifica esse 2 com esse 2, sobra B sobre B1 vezes H dividido por H1. Quem é B sobre B1? É K. Quem é H sobre H1? É K também. Então ficaria K ao quadrado. Então, se você fizer a razão entre áreas semelhantes, você vai obter a constante de proporcionalidade, só que ao quadrado. Já se você fizer o volume, a razão entre volumes semelhantes, o que, que nós vamos obter? Igual essa figura aqui, né? Eu vou pensar nessa figura também. Então, o volume do grande seria a área do grande, vezes a altura do grande dividido por 3. E o volume do pequeno seria a área da base, né? Vezes a altura, dividido por 3 também. Então, dessa maneira, a razão entre os volumes, se nós fizermos aqui, ó, volume do grande dividido pelo volume do pequeno, seria 1/3 da área da base do grande, vou colocar assim de G, né? Vezes H, que é o Hzão aqui, ó, esse Hzão, dividido por 1/3 da área da base do pequeno vezes o H1. Observe que 1/3 com 1/3 corta, AG dividido por AP sobra K ao quadrado, H dividido por H1 sobra K, que é igual a K, aliás, né? Então ficou K quadrado vezes K, vai dar K ao cubo. Então aí você chega nessa ideia que a razão entre volumes de sólidos semelhantes é aquela constante ao cubo. Mas
Por que que isso é legal? Onde é que isso é interessante? Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês perceberem. Olha aqui para você ver que coisa simples, ó. Vamos supor, olha esse 47. O tanto que é rápido para se fazer um negócio quando você sabe o conceito. Quer ver? Vamos para a próxima página aqui. Olha esse problema. Determine os valores de x e y a fim de que as caixas sejam semelhantes. Ó, para que essas caixas sejam semelhantes, a razão entre os segmentos homólogos deve ser constante. Aí você olha para cá. A altura dessa caixa é 20. A altura dessa caixa pequena é 4. Então, o que que o cara fez daqui para cá? Ele dividiu por 5. Ou seja, eu estou tentando reduzir a minha figura em 5 partes. Então, 20 dividido por 5, 4. Mas para que isso seja verdade, essa outra dimensão, que é homóloga a x, também deverá ser dividida por 5. Então, o x deverá ser igual a 1. Essa outra aqui, que é a homóloga ao y, também deverá ser dividido por 5. Porque essa foi a minha divisão. Então, aqui o y seria 12 dividido por 5. Então, vai dar quanto, hein? 12 dividido por 5. Dá 2. 2 quintos é 0,4, né? Então, 2,4. Tá? Então, essas seriam as dimensões. Ah, professor, mas é só fazer isso? Simplesmente assim. E aí, se eu tivesse pensado assim, ó, a 12 está para y, assim como 5 está para x, assim como 20 está para 4. Aí era só resolver. Se você pegar essas duas, você vai perceber que ó, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes x é 20x. Logo, x é igual a 1. Depois pega essas duas e faz, chega no mesmo local. Tudo tendo a ideia do que são sólidos semelhantes, que tem que reduzir sempre na mesma proporção, tá? Ó, os cilindros 1 e 2, quer ver? Olha essa. Olha essa. Vamos ver essa, ó. Os cilindros 1 e 2 representados são semelhantes? Não, não são semelhantes. Por que que eu já afirmo aqui que não são semelhantes? Não. Por quê? Observe. O raio dele e o raio desse. O raio desse para cá, ele dobrou. Ele foi multiplicado por 2. Ou seja, a altura também deveria ser dobrada, mas ela não foi dobrada. Por isso que eles não são semelhantes. Todas as dimensões devem satisfazer as mesmas proporções, senão eles não serão semelhantes. Tá? Agora, ó, deixa esse 49 para vocês. Deixa eu pensar no 50. Vamos ver o que esse 50 diz aqui. Vamos ver o que esse 50 vai dizer. Ó, o cara fala assim, ó. Sabe-se que a altura de uma pirâmide mede 20 centímetros. E sua base é um quadrado de lado. E sua base é um quadrado cujo lado mede 12. Então, o cara tem uma pirâmide de base quadrada. Então, essa é a pirâmide original. Ela tem uma base quadrada. Pirâmide de altura 20 e base 12. Tá, então aqui é 12 e a altura dela é 20. Aqui é 12 e a altura dela é 20.
Aí o cara fala assim, calcule a medida da altura e da aresta da base de uma pirâmide semelhante à primeira, cujo volume é igual a 120. Então, peraí. A altura da grandona, ó, a altura da grande, ele está dizendo que a altura da grande é 20. Beleza. E aí eu quero uma nova pirâmide. Eu quero uma nova pirâmide. Só que essa nova pirâmide, o cara tá me dizendo o quê? Que o volume o volume da pequena deve ser 120 centímetros cúbicos. Beleza. Qual que é o volume da grande? Vamos entender o volume da grande? Esse é 20, esse azul, tá? O volume da grande, quem é o volume da grande? É 1/3 da área da base, então 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Vamos ver quanto que vai dar essa conta. O volume da grande. 12 vezes 12 vezes 20 dividido por 3, 960. Beleza, 960 centímetros cúbicos. Esse é o volume da grande e esse é o volume da pequena. Mas beleza. Como é que eu vou achar esse lado que o cara tá mandando o A e o H1 aqui, que é a altura dessa pequena? Como é que eu vou fazer isso? Se você pensar um pouquinho, você vai perceber que a pirâmide grande, ela é semelhante à pirâmide pequena. Então, se eu fizer aquela razão, volume da grande sobre o volume da pequena, me dá o que eu chamo de constante ao cubo. O volume da grande é 960. O volume da pequena é 120. Então, me deu a constante ao cubo. Mas como é que eu obtenho essa constante? Essa constante, ela nada mais é do que a razão entre segmentos. Não é? Então aqui, ó, 96 por 12, se você fizer 96 dividido por 12, me deu exatamente 8, igual a k ao cubo. Se eu extrair a raiz cúbica, eu vou obter que o k é a raiz cúbica de 8, ou seja, k é igual a 2. O que isso significa, a minha constante ser igual a 2? Significa que todos os segmentos, da pirâmide grande serão reduzidos por 2. Não serão dobrados porque eu estou atrás da pirâmide pequena, né? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar a altura da grande dividido pela altura da pequena, vai ser 2. Quem é a altura da grande? É 20. A altura da pequena? Não sei. Se você fizer essas contas, você vai chegar que o H é igual a 10. Ah, beleza. Então, se eu pegar a aresta da grande dividido pela aresta da pequena, também vai ser 2, porque é a minha constante. Então, 12 dividido por aresta pequena vai ser 2. Logo, a aresta pequena vai ser 6. Então, descobri aí quem é o A, que é 6, e quem é o Hzinho, que é 10. Olha que legal. Olha que legal. Se você tiver um sólido, que seja uma pirâmide, e dividir ele ao meio na altura, o volume da pirâmide pequena formada é 8 vezes menor do que o volume da grande. Ou seja, se eu for pensar nisso daqui como um todo, se o volume dela for igual a 8, por exemplo, uma parte está aqui na pequena e 7 partes está aqui no tronco. Isso é muito interessante. Entendeu? Quando você divide
Quando você pega as constantes, a sua constante, e ela é igual a 2, ou seja, 2 ou a metade, depende do olhar onde é que você está, significa que o volume é reduzido em 8 vezes. Tá? Isso é muito importante. Então a ideia desses problemas sempre serão iguais. Esses aqui também, eu acho que esses outros vão manter a mesma ideia. E aí vamos fazer o seguinte agora. Olha aqui, eu vou até pegar essa figura aqui. Aliás, vou pegar não. Tem essa outra aqui. Quer ver? Deixa eu pegar essa outra figura mesmo aqui, quer ver? Não, cadê minha figura? Que eu quero. Deixa eu botar mais uma página aqui. Eu vou lá na minha figura de novo. Eu vou novamente pegar esse tronco. Aí é assim. Eu posso me alongar muito aqui nesse tronco, mas eu não vou. Eu vou ser mais breve, porque senão vai ficar muito grande a aula. Porque aqui tem muita conta para ser feita. Como assim muita conta para ser feita, né? Eu vou fazer um caso geral do tronco. Eu vou pensar no tronco como sendo quadrangular, tá? Numa pirâmide quadrangular, porque os outros vão ser a mesma coisa. A única coisa que vai modificar é a quantidade de faces laterais. Se a pirâmide for triangular, ela vai ter apenas 3 faces, né? Laterais. Se ela for hexagonal, vão ser 6, e assim por diante. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa figura. Então, partindo daqui, dessa figura, que é o tronco mesmo agora, para a gente estudar o tronco, para a gente pensar nesse tronco, o que eu tenho de importante nessa figura? Quais são os elementos que serão importantes? Deixa eu pegar só uma figura. Pronto. Essa daqui, eu já vou usar logo essa. Essa figura aqui é boa para mim também. Então, observando agora só a figura do tronco, o que eu quero que vocês pensem nessa figura? Primeiro, o que tem de importante aqui? Nós vamos ter nesse tronco uma coisa que eu vou chamar base menor, que é essa parte de cima, e eu vou chamar essa de base maior. Tá ok? E o que eu quero que vocês pensem também? Nesse cara aqui ao lado. Essa face lateral. Face lateral. O que você tem na face lateral? Você sempre terá trapézios. Tá ok? Então nós vamos ter trapézio. E além disso, o que eu quero que você pense também? Esse segmento aqui eu vou chamar de G. Não, vou chamar de Gzinho. Esse cara é o apótema do tronco. Esse apótema do tronco, ele nada mais é apótema do tronco. Esse apótema do tronco, ele nada mais é do que a altura da face lateral. Ela é a altura da face lateral. A distância entre a base menor e a base menor, eu estou chamando de H. O que vai ser o H? É a altura do tronco. Tá bom? E aí é o seguinte, qual é o triângulo importante que vocês vão ter que imaginar agora? É esse daqui, ó. Tá vendo que formou um trapézio aqui? Esse trapézio é H, esse H ele vem para cá. Eu tô meio ruim, meio ofegante sempre, porque eu tô com dengue. Peguei dengue.
que foi semana passada, rapaz. Na semana do Natal, eu acho. Então é ruim até hoje. Então, esse cara aqui é o H, tá bom? E aí, esse valor aqui vai ser o apótema grande, e esse cara é o apótema pequeno. Então, é o apótema grande menos o apótema pequeno aqui. Mg menos Mp. E aí você consegue obter esse triângulo retângulo em que está escrito G quadrado, H quadrado, e o apótema, a diferença dos apótemas ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras aqui. É só isso que a gente precisa pensar no tronco. E aí, quais são os elementos que vão aparecer para você calcular? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular a área da base maior, chamar de ABzão. Você vai ter que calcular a área da base menor, que é o A, chamar de ABzinho. Você vai ter que calcular a área lateral. E você vai ter que calcular a área total. Quem vai ser a área total? Vai ser a área da base maior, a área da base menor, mais a área lateral. Observe. Como é que você vai calcular a área da base maior? Depende. Se for um quadrado, é um quadrado. Se for um triângulo, é um triângulo. Se for um pentágono, é um pentágono. E assim por diante. A mesma coisa aqui. Área lateral. Quem vai ser as áreas laterais? Trapézios. Como é que calcula a área de trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá bom? E por fim, tem uma outra coisa. O volume. O volume, como é que você descobre o volume desse troço? Não é fácil, viu? Você tem que fazer o volume do grande menos o volume do pequeno para sobrar o volume do tronco. Aí tem uma fórmula para isso. Eu não vou demonstrar essa fórmula, que ela é um pouco grande. Tinha muito tempo que eu não demonstrava ela. Cadê? Eu até fui brincar esses dias aqui em casa. Esses dias não, né? Foi até ontem que eu estava mexendo. Aí eu até fiz a demonstração aqui, que eu não lembrava da fórmula, né? Aí eu falei, bosta, agora tem que lembrar da fórmula. Aí eu fiz a demonstração dele aqui para eu lembrar da fórmula. Não é fácil a demonstração, é difícil. Mas aí eu lembrei. Mas qualquer coisa, isso aí na internet tem vários vídeos, alguma coisa assim. Mas não vai surtir muito efeito. Então, a fórmula é H sobre 3 da área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Esse é o volume do tronco de uma pirâmide. Então é H sobre 3 vezes a área da base maior mais a área da base menor e a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Cadê meu livro aqui que estava aqui? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, calcule a área total desse troço aqui. Ai, ai. Todos os exercícios serão idênticos, tá? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Olha aí. Você tem a área total. Eu preciso calcular quem? A área da base grande.
como é um quadrado, então é 2 ao quadrado, então vai dar 4. A área da base pequena, então é 1 ao quadrado, vai dar 1. Área lateral. Quem é a área lateral? São 4 trapézios, então seria 4 vezes base maior, que é 2, base menor, que é 1, a altura, ele está me falando que é 1,5, tudo isso dividido por 2. Então, 4 com 2, sobra um 2 aqui. Vai dar o quê? Vamos ver. Ó. 2 vezes 1,5 dá 3, 3 vezes 3 é 9. Então, quem é a área total? Seria 4 mais 1 mais 9. 10, 14 centímetros quadrados. Só isso. Certo? Simplesmente só isso. Se você quisesse calcular o volume, como é que a gente faria o volume, né? O que a gente teria que fazer? Para calcular o volume, eu preciso da altura desse tronco. Então vamos lá. Para descobrir a altura desse tronco, eu vou ter que pensar naquele triângulo. Aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Estou montando aqui. Aquele trapézio. Tá de outra cor aqui. 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 E aqui. Tá? Então é aquele trapézio. Aqui assim. Esse cara é o apótema da base. Então é a metade de 2. Então aqui é 1. 1. E aqui é meio, né? E aqui é 1,5. Então vamos lá. Então você tem essa figura aqui, ó. Não, ficou feia essa figura. Você vai ter essa figura. Tudo isso aqui é para descobrir a altura, tá? Dele. Então vamos lá. Então aqui é o H que você quer. Esse tamanho é 0,5. Esse tamanho aqui é 1, porque é a metade de 2, né? Então 1 tirando 0,5 vai sobrar 0,5. E aqui é 1,5. Então a gente tem que fazer essa conta aqui agora. 1,5 ao quadrado é igual a h quadrado mais 0,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25 igual a h quadrado mais 0,25. 2,25 tira 0,25 vai dar 2, então h ao quadrado é igual a 2, tirando aqui, logo h é igual a raiz quadrada de 2. Beleza. Quem é o volume? É raiz de 2 sobre 3, que é aí tem a fórmula aqui, né? Altura sobre 3, vezes área da base maior, 4, raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Então, o volume está dando raiz de 2 sobre 3. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 mais 4 é 6. 6 mais 1 é 7 centímetros cúbicos. Tá bom? Então, é isso daí. Tem alguns problemas aqui para vocês fazerem, para vocês treinarem, tá? Basicamente, é essa a ideia. Eu vou pausar aqui o vídeo e já vou até colocar aqui, ó, na aula do dia 6, ó. Na aula do dia 6, ó. Atenção. Atenção. A aula foi gravada, pois a Enel não enviou um comunicado dizendo que na quinta, pela
na quinta pela manhã não terá energia na minha rua. Aí eu vou mandar, vou colocar aqui, ó, ver o link no Moodle. Pronto. Tá aí. Beleza? Então é isso daí. Daqui a pouco já chega, eu vou interromper a gravação aqui, aí já chega para mim, eu mando para vocês hoje mesmo. Valeu, até mais. Prova no horário da aula, no dia normal mesmo, tá? Igual no Moodle.